Fala galera, eu sou o Thiago Dalbusso, desenvolvedor Java, esse é o Debug Aprendizado e hoje a gente vai ver como são inseridos novos registros dentro da tabela que foi criada na aula passada, a tabela aluno. É bem simples de fazer isso e a sintaxe ou o comando utilizado é o seguinte: insert o nome da tabela, no caso aqui a tabela aluno, entre parênteses a gente vai colocar a lista de colunas que a gente deseja atualizar no banco de dados. A gente não precisa necessariamente passar a lista de todas as colunas da tabela, principalmente a coluna ID, porque como se trata de uma coluna auto-incrementável, quem vai atualizar o valor dessa coluna é o próprio SQL Server. Nesse caso aqui a gente vai inserir um novo registro de aluno apenas com os campos nome e RA. Então a gente passa os nomes desses campos exatamente como foram criados no banco de dados. Nome, vírgula, RA. Prontinho. Dou um espaço, escrevo a palavra values e entre parênteses eu informo a lista de valores que serão inseridos nas colunas que a gente passou ali como parâmetro, exatamente na mesma ordem. É importante deixar marcado aqui que textos devem ser inseridos obrigatoriamente entre aspas simples, beleza? Como agora precisa informar um valor para o RA e o RA se trata de um número inteiro, nesse caso a gente não coloca entre aspas simples, coloca o valor direto. Feito isso, basta que a gente selecione essa linha, aperte F5 e um novo registro vai ser inserido. Só que a gente tem um problema aqui, olha o banco que está selecionado aqui na parte de cima. Por isso que é tão importante o comandinho use estar sempre presente aqui nas nossas consultas. Nesse caso, como eu não tenho nenhum outro comando aqui na tela, eu posso apertar F5 direto. Ele vai executar desde a linha use até a última linha aqui. Um novo registro foi inserido na tabela aluno aqui, ó. Eu vou inserir um novo registro aqui, mas dessa vez eu vou passar como lista de parâmetro todas as colunas da nossa tabela, beleza? O nome, o RA e o endereço desse aluno. Values, nome, José Silva, o RA vai ser outro. E o endereço, por se tratar de um campo texto, novamente eu preciso passar entre aspas simples. Basta selecionar essa linha, apertar F5 e um novo registro foi inserido na tabela aluno. Beleza, eu sei que foram inseridos registros na tabela aluno porque a saída do SQL Server disse aqui pra gente. Se alguma coisa tivesse dado errado, ele também avisaria aqui qual a linha e qual o motivo do erro. E assim, não teria inserido dado nenhum na tabela. Mas como que a gente faz para visualizar esses dados dentro da tabela? É bem fácil. O comando utilizado é o select. E a sintaxe dele é a seguinte: select a lista de colunas que a gente quer que retorne do banco. No caso, se a gente colocar um asterisco, ele retorna todas as colunas da tabela. From o nome da tabela. Então, selecione os campos que eu passar como parâmetro da tabela aluno, beleza? Seleciono, dou F5, ele retorna aqui, ó. Essa é a tabelinha alunos, ó, o nosso ID aqui, ó, auto-incrementável. O primeiro foi 1, o segundo foi 2. Se eu inserir um novo aqui, ó, inserir mais um novo registro, vou selecionar novamente, 3 e assim por diante. Os nomes são iguais, lembra que a gente falou isso na segunda aula? Porém os IDs nunca vão se repetir. Quando a gente fez o primeiro insert, a gente não passou o parâmetro endereço, por isso esse endereço aqui ele está como null. Null significa um valor completamente vazio, não é nenhum espaço em branco, ele é simplesmente vazio. Agora imagina que essa tabela tem outros 50 campos, por exemplo, mas eu quero que retorne apenas os campos nome e endereço do aluno. Para fazer isso é bem simples, substituir o asterisco pelo nome dessas colunas. Então eu vou colocar aqui, ó, select nome, vírgula, endereço from aluno, ou seja, seleciona as colunas nome e endereço da tabela de alunos. Pronto, tá aí, ó, apenas o nome e o endereço dos alunos contidos na tabela aluno. Agora vamos imaginar que a gente queira retornar apenas os dados do aluno Márcio Rosa. Como que a gente faz? A gente utiliza uma cláusula chamada where. Essa cláusula contém uma condição onde o banco de dados vai listar apenas os alunos que satisfaçam essa condição. Por exemplo, eu disse que eu quero listar os dados apenas do aluno Márcio Rosa. No caso aqui eu estou utilizando como critério a coluna nome, então eu posso dizer que eu quero selecionar todos os dados da tabela aluno onde o nome desse aluno seja igual, como se trata de uma string, entre aspas simples, a Márcio Rosa. Tá lá, ó, foi listado apenas os dados do aluno Márcio Rosa, beleza? Vamos levar em consideração que a gente queira listar todos os alunos que não contenham um endereço válido aqui no banco de dados. Como que a gente faz isso?
Eu poderia escrever da seguinte forma, ó, selecione todos os dados da tabela aluno onde o endereço seja igual a um valor que eu passar. Mas eu não posso simplesmente escrever null, porque null é um valor completamente vazio. Nesse caso, existe outra forma de capturar esses dados nulos utilizando o comando isNull. E está aí listado o único aluno cujo endereço seja um valor nulo. A gente poderia listar aqui todos os alunos que contenham a letra A no nome, todos os alunos que iniciem o seu nome com a letra M, por exemplo. Como que a gente faz isso? No primeiro exemplo, a gente fez uma consulta onde o nome seja igual a Márcio Rosa. Agora é bem parecido com isso, mas ao invés de igual, ou seja, exatamente este valor, a gente utiliza a palavrinha like. Vamos supor que eu queira retornar todos os alunos cujo nome comece com a letra M. Eu preciso acrescentar o sinalzinho de porcentagem na frente da letra M, indicando que eu não sei o que vem após a letra M. Consulta. Se eu fizer isso, por exemplo, eu estou dizendo ao SQL que eu quero que ele me retorne todos os alunos cujo nome contenha a letra A. E aí, nesse caso, os 3 alunos inseridos são retornados porque os 3 contêm letra A no seu nome. Imagina que eu quero retornar os alunos cujo ID seja 2 e 3. Como eu faço isso? Simples. Vou colocar aqui o campo de critério será ID, cujo ID esteja dentro de... E aqui eu passo uma lista de parâmetros. Eu quero que sejam retornados os dados dos alunos cujo ID seja 2 e 3. E o nosso resultado vem na tela aqui, ó. Apenas os alunos com ID 2 e 3 foram retornados. Eu também poderia selecionar os alunos cujo ID seja maior do que 3, por exemplo. Nesse caso, ele não retornaria nenhum aluno, porque eu só tenho 3 IDs inseridos. Ou alterando a condição para maior ou igual a 3. Assim, ele vai me retornar todos os alunos cujo ID seja maior ou igual a 3. Agora, olha que interessante essa consulta aqui. Eu estou pedindo para retornar todas as colunas da tabela aluno onde o nome seja semelhante a M e o restante eu não sei. Se eu selecionar até aqui, vamos retornar 3 alunos, pois seus nomes começam com a letra M. Mas eu acrescentei mais uma propriedade aqui que se chama AND, ou seja, selecione as colunas da tabela aluno onde o nome inicie com a letra M e o RA também inicie pelos números 88. E o restante o banco pode me trazer todos os outros resultados. Nesse caso, vamos olhar para esses 3 alunos aqui que foram retornados na primeira consulta. Somente esses 2 alunos aqui satisfazem essa condição do RA ser parecido com 88 ou RA iniciar em 88. Vamos ver se isso funciona. Apertando F5 aqui, ó, apenas 2 alunos foram retornados. Alunos que o nome iniciam com a letra M e o RA iniciam com 88. E por fim, se eu substituir a palavrinha AND pela palavra OR, eu estou dizendo que nos meus resultados eu vou querer alunos que satisfaçam uma dessas duas condições. Que o nome inicie em M ou o RA inicie em 88. Nesse caso, os 3 alunos são retornados porque tem o seu nome iniciado pela letra M ou o seu RA inicia em 88. Na próxima aula a gente vai ver como atualizar esses dados que foram inseridos nessa tabela e como alterar a estrutura dessa tabela, desde o tipo de dado recebido por cada campo até o nome do próprio campo, beleza? Valeu, galera!